Olá, amigos, estamos aqui no PROCON da cidade de Irati, com a presença do nosso colega Guilherme, né, do PROCON de Irati, Paraná. Ele que é o técnico aqui, que atende o povo de Irati dentro das suas necessidades, né? Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, graças a Deus. Como que vai o público que acompanha aí, né? Tudo tranquilo? Fala um pouquinho do PROCON, como é que está acontecendo o PROCON no dia a dia, o atendimento do pessoal. O pessoal tem procurado bastante o PROCON? Bastante, né? A gente recebe várias reclamações diárias aí, telefonia, prestação de serviços, contratos, né? Então a gente fica aí à disposição do público, né? Diariamente, de segunda a sexta, para atender o público aí necessitado, né? De reclamação e dos problemas. Ô, Guilherme, quais são o que tem mais de reclamação hoje no PROCON, assim, né, em termos de lojas, oficina, posto de combustível ou na área de saúde? O que é mais procurado hoje? Então, basicamente, assim, a gente se resume em telefonia, né? O que mais, assim, o ranking que está em primeiro lugar é a telefonia, né? Todas as operadoras, né, questão de consumo de crédito, desconto, cobrança indevida, coisa de contrato também, assim, a gente atende. Aí, em segundo lugar, vem as lojas aqui da cidade, né? Algum, assim, conflito de consumo só, mas é questão, assim, de compra e venda, né? O básico também. Questão de compra e venda. No caso da telefonia, são todas as operadoras? Todas as operadoras, no geral, a gente atende, né? Assim, todos os dias tem reclamação de telefonia, né? Não dá para dizer que não tem, né? Todos os dias. O PROCON local aqui em Irati sempre tem atendido e tem resolvido? Existe um percentual Na verdade, a gente nunca colocou assim, não. A gente tem um sistema de registro, né? Mas nunca fez assim um percentual de resolução, né? Mas eu acredito que sim, grosseiramente falando, 90% das reclamações são resolvidas, né? Ou às vezes assim, chega um consumidor falando de consumo indevido de crédito, de cobrança indevida, a gente né, pede para a operadora fazer a devolução. E a operadora sempre faz a devolução sem problema nenhum, né? Tranquilamente. Então já aconteceu a devolução? Acontece. O prazo é longo, curto para a devolução? Para devolução na hora. A gente solicita, na hora já o consumidor já consegue visualizar que cai na conta da pessoa. Isso, cai em forma de crédito. Cai em forma de crédito. Sim, eu entendi como é que é, né? E em terceiro lugar, tem também uma posição aí, não? Na verdade, assim, prestação de serviço e contrato só, contrato, sabe? Isso, é o básico, assim, né? Aí tem a questão de compra pela internet também, né? Assim, que o pessoal às vezes tem se batido. Aí que eu ia entrar nesse assunto. Né? Tem bastante questão de fraude, que a gente até alerta os consumidores a ficar de olho, ficar atento, né? Compra pela internet, pesquisar, tem aquele site do Reclame Aqui, que a gente sempre orienta o consumidor tá, né, assíduo, entrando para fazer essas pesquisas, mas é basicamente isso, né? Então, pela internet, você, já houve casos aí graves casos, também, isso, que o consumidor às vezes compra, né, o produto, compra, por exemplo, um computador, o computador não chega. Né, ou às vezes o site é fraudulento, o CNPJ é usado de outra empresa, gera boleto, o consumidor paga, mas não cai o pagamento, né? Entendi. Então é basicamente isso. Então o pessoal tem que ficar meio esperto, né? Tem que ficar bastante para comprar pela internet. E sempre num site garantido, isso, né? Sempre dá uma pesquisadinha antes do site, assim, naquele site do Reclame Aqui, que todas as pessoas, já é um site assim bastante conhecido, as pessoas vão e reclamam mesmo, né? E tem também o site do PROCON Paraná, que tem lá assim, você vê se a empresa é de confiança ou não, né? Em questão de fiscalização nas cidades, tem feito alguma fiscalização? Fiscalização, o PROCON não tem feito muito, assim, sabe? Mas a gente tem alguns projetos bem legais, assim, para dar uma olhadinha, né, na questão de termos de posto de gasolina, por exemplo? Posto de gasolina, a gente teve algumas reclamações já também, a gente chama, né, os gerentes, os comandantes dos postos para vir aqui, a gente faz uma reuniãozinha, conversa. Na maioria dos casos também a gente consegue uma resolução do problema. Sabe? Apesar que o combustível na cidade hoje já está caindo o preço novamente, tem visto aí, né? Tá oscilando bastante, né? Chegou, né? Aumentou, daí baixou, né? E daí tá esse problema. Mas assim, questão de posto de combustível, a gente está conversando com os donos de postos, né? Para orientar. Orienta também o consumidor, se vê alguma irregularidade, tira foto do preço que está na bomba, o preço que está sendo divulgado e faz a reclamação, sim, com certeza. E em caso de pessoa que compra em loja, faz essas compras, tem aquele juro abusivo, às vezes, né? Isso também, pelo PROCON, também existe uma reclamação? Na verdade, assim, a gente não tem uma tabela de correção de juros, sabe? A gente pode fazer notificação para a empresa, a gente, né, liga, conversa com o pessoal, vê a questão de juro. Assim, quando tem, por exemplo, compra em parcelado, vai para financeira. Juro de financeira, a gente sabe que o juro é muito alto, né? O juro mensal, né? Essa questão a gente pode fazer notificação, mas na maioria dos casos a gente encaminha para o juizado especial, que é para entrar com ação de pequenas causas. Que lá eles fazem, né, a questão de mérito, entram
em contato com a tabela, tudo para fazer essa redução de juros, né? A correção de juros, né? Isso já aconteceu aqui já? Já aconteceu várias reclamações de juro abusivo, a gente faz, né, a solicitação, mas assim, o PROCON não tem muito como agir nesse caso, sabe? A gente daí encaminha mais para o juizado. Mas pelo juizado você não tem mais resposta depois? Você isso, na verdade, isso. Vão ter uma... A gente aqui? Não, a gente não tem, daí é só com eles, sabe? Ah, sim, depois isso, você sabe o que aconteceu pra frente. Acabou, nossa, porque assim, a gente tem uma instância administrativa, né? Então, acabou a instância administrativa, vai para a instância judicial. Daí a instância judicial, e daí o juiz vai dar sentença, tudo, né? A gente não tem esse poder de dar sentença, né? A pessoa comprou uma televisão numa loja, hoje no comércio aqui da cidade, né? E dá um problema na televisão, né? É um defeito. O prazo para a pessoa levar na loja vai para assistência técnica. Isso. Existe então, um prazo para receber novamente a televisão, né? O prazo para o consumidor fazer a reclamação. Esse é o caso do eletrodoméstico. Isso, qualquer produto. Né? A prestação de serviço também tem o mesmo prazo de garantia. O prazo para reclamar são 90 dias. Tá? Então, a partir do momento que, por exemplo, uma compra pela internet, a partir do momento que o consumidor recebe o produto, 90 dias. A partir do momento que o consumidor retira o produto da loja, 90 dias também. 90 dias. Isso. E dentro desse período, a garantia legal que eu digo, né? Agora, assim, tem a garantia contratual, que daí, por exemplo, é aquela garantia que vai pagar mais, que daí, por exemplo, a garantia estendida, que a gente chama, né? Aí, dentro desse período de garantia, também tem o período de assistência, que são 30 dias. Pode enviar para assistência, a empresa reclamada pode ficar até 30 dias com o produto, né? Se caso passar de 30 dias, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, onde o consumidor pode escolher, alternativamente, entre fazer o cancelamento da compra ou escolher um outro produto do mesmo valor, sabe? Então, o consumidor tem o direito de escolher, né? Se caso passar dos 30 dias. Essa garantia estendida aí é boa para o consumidor? É boa, sabe? Às vezes, assim, aconteceu casos já de o consumidor não ter... Na loja, eles insistirem para o consumidor adquirir a garantia estendida, o consumidor adquire, e depois que passou a garantia legal, que são os 90 dias, acontece um problema no aparelho. Por exemplo, quebrou a tela do aparelho. Sim. Aí na garantia estendida cobre, por exemplo, lá, quebra, roubo, furto, alguma coisa assim. Aí a gente entra em contato com a assistência, né? Então tem a garantia estendida, né? Onde o consumidor ele compra mais por esse produto e é um prazo a mais dos 90 dias. Então a garantia estendida geralmente cobre roubo, furto, quebra, alguma outra assistência assim interna, placas, né? Onde às vezes passa do prazo de 90 dias e o consumidor tem o celular furtado, o celular roubado. A gente entra em contato, né, quando chega para a gente, ao nosso conhecimento essas reclamações, a gente entra em contato com a empresa, faz a notificação, mostra, né, coloca a situação bem certinho e eles montam um processo lá também administrativo pela empresa, né, reclamada, e daí é aberto, né, a troca para o consumidor daí, sabe? Nessa questão desse caso, já houve caso resolvido já? Sim, bastante caso resolvido, assim, bastante empresa famosa também, assim, no ramo de internet, né, de site, venda online, como uma loja presencial também. Aqui em Irati a gente consegue bastante problema resolvido, assim, sabe? Sei. A gente entra em contato com a empresa, faz a notificação, faz a solicitação e o cliente sai satisfeito. Ô Guilherme, se a pessoa comprar um produto numa loja aqui na cidade, onde ela estiver agora, não sei, pela internet parece que é assim, mas ela está descontente com o produto. Existe o caso da devolução do produto ou não? Funciona assim, isso, funciona assim. O consumidor, por exemplo, a compra pela internet, o consumidor tem 7 dias após que o produto chegou na residência para fazer o cancelamento. Por exemplo, o consumidor olhou um computador pela internet, vamos dar um exemplo. E o computador chegou com a velocidade mais baixa, a tela menor, ou a cor que não era mesmo que ele comprou. Ele pode, dentro do prazo de 7 dias, fazer o cancelamento da compra e solicitar outro produto ou o cancelamento da compra e a devolução do dinheiro. Agora, se a compra foi pela loja, por exemplo, ele foi na loja X, comprou um tênis, por exemplo. Ele teve condições de ver o tênis, ver certinho o cadarço, ver a cor, ver o número. Aí ele chega em casa, por exemplo, e acha que não vai ter condições de pagar. Aí a loja, por caráter de liberalidade, pode fazer o cancelamento ou não, mas não tem a obrigatoriedade, sabe? Não tem obrigatoriedade. Não tem obrigatoriedade. Esses 7 dias vale só se caso a compra for fora do estabelecimento comercial ou em sites, né? Em caso, estava até vendo aqui no manual, aqui, né? Isso. A questão que eu vejo muito por aí, e acontece na cidade, a publicidade enganosa. Isso. Né? Na verdade, tem que observar bastante, né, na hora que o fornecedor, no caso, ele publica, né, a oferta. Se caso o consumidor vê, por exemplo, que está um preço X,
e na hora de pagar tá um preço Y, ele pode exigir que seja assim cumprido aquele preço X, como está no anúncio, como foi divulgado, sabe? No Ele caso, tem a opção. Você está no supermercado, você vai comprar uma caixa de ovo, por exemplo, lá está, por exemplo, R$ 5,40, você vai passar no caixa, está R$ 5,90. Tem que, nesse caso, imediatamente para, né, o caixa, não faz o pagamento, chama o gerente. E se já fez o pagamento e não percebeu durante a compra, porque a compra é grande, a pessoa não percebe. Daí guarda o comprovante de pagamento, tudo, né? Se caso percebeu quando chegou em casa, você volta no mercado, comunica o responsável, o gerente ou o subgerente, quem está responsável pelo setor ali, mostra e imediatamente vai ter que ser feita a restituição no valor que foi pago a mais. Por exemplo, no caso, essa diferença daí, sabe? Se caso o valor ainda não foi pago, pode ser, né, como eu falei ali, para o caixa, não faz o pagamento, chama o gerente na hora, já comunica ali, ele vai ver se, por exemplo, no tabloide ali está escrito um preço e na gôndola está outro, vai ter que ser pago a diferença, no caso o preço menor daí. Né? E no caso da reclamação, se a pessoa volta de casa com o cupom lá e eles negam de pagar a diferença. Isso, daí nesse caso o PROCON entra em ação, sabe? Se caso, por exemplo, o consumidor já entrou em contato com a empresa reclamada e ele não teve uma resposta negativa, daí ele vem até o PROCON, a gente abre uma reclamação, a gente faz o registro, né? Dentro dessa reclamação, a gente faz a notificação para a empresa reclamada, onde a gente solicita o que o consumidor deseja, por exemplo, né? Ou às vezes quer só a devolução daquela diferença, ou às vezes quer o cancelamento, a gente faz a solicitação e vê, na medida do possível, o que a gente consegue para o consumidor, sabe? Então, pessoal, estamos o Guilherme aqui no PROCON na cidade de Irati, fazendo umas perguntas e esclarecimento para o nosso público de Irati e toda a região a respeito do PROCON, né? Isso então, tá aí esclarecimentos que você tem para a gente. Isso. Tem mais alguma coisa aí para passar para o nosso público? Eu acredito que só passar, assim, a orientação do consumidor ficar sempre atento nas compras pela internet, tanto para a internet como presencial, né? Dá uma olhadinha sempre no preço, sempre ter como comprovar. Por exemplo, se você está com um panfleto, leva na hora, né, para comprovar que realmente está sendo vendido aquele preço, ou às vezes num vídeo no Facebook que foi postado, alguma oferta, alguma coisa, sempre leva para comprovar, sabe? Sempre é bom ter tudo documentadinho para que ajude você na hora de comprovar, né? Porque às vezes acontece, a empresa publica uma publicidade, até no Facebook, até no tabloide, e quando você vai comprar é outro preço. É outro preço. Então é bom sempre ter como comprovar que realmente está sendo veiculado aquele preço, né? A oferta, né? Se caso a empresa dá negativo, você tem, não, mas está aqui comprovando que está esse preço e eu quero que seja vendido esse preço. Aí a empresa vai ter que ser, né, vai obrigada a vender a um preço que está sendo divulgado. Né? E para as pessoas que às vezes têm medo de reclamar, não é necessidade de ter medo, né? Vocês estão aqui para atender tranquilamente. A gente fica sem problema nenhum, a gente recebe, acho que com bastante educação, a gente recebe, faz a notificação. Para quem não é da cidade ou tem medo de vir até o PROCON, a gente tem o site do consumidor.gov.br, que é o site do PROCON Paraná, que a gente recepciona também. Daí não é a gente aqui, né, da cidade, é o PROCON do Paraná, o pessoal lá é também responsável por receber as reclamações. Eles vão sem problema nenhum receber as reclamações e dar uma resposta para o consumidor. E qualquer dúvida para vocês aqui, tem no PROCON de Conta o Manual do Consumidor. Isso. Venha para o PROCON, fale com o Guilherme, vai entregar em suas mãos. O Manual do Consumidor é bem importante para o consumidor, porque assim, existe o código, né, que o código ele tem várias páginas, né? Sim. Então é maçante, eu entendo que é difícil de você ler tudo, né? Então esse código do consumidor aqui é pouquinhas páginas, né? Mas e resumido, de uma forma, né? Isso, é bem resumidamente e de forma didática. Então ele traz imagens, traz, né, um serviço assim bem exemplificado, assim, com linguagem bem humilde, digamos assim, para que o consumidor consiga entender. E que o pessoal faça um bom uso também, né? Isso, fica à disposição. A gente tem aqui no PROCON, se caso, né, alguém se sentir interessado, pode passar a pegar aqui também. A gente também para as empresas, né, se quiser ter no balcão para disponibilizar para o consumidor, a gente fica à disposição. Para encerrar esses contratos odontológicos, contrato de saúde, né, em questão de médico, dentista, também existem reclamações. Existem bastante reclamações, a questão assim, dos autônomos, né, advogados, consultório, médico, odontológico também. Assim, às vezes o consumidor ele contratou um produto, assinou um contrato e, diferentemente do que tá escrito no contrato, está sendo prestado o serviço. Por exemplo, assim, eu contratei a tal preço para fazer tal serviço e está sendo executado de forma errada. A gente já aconteceu vários problemas assim. A gente chama o responsável pela clínica, o profissional autônomo, tanto faz. A gente chama de audiência conciliatória administrativa. Sim. Sabe? Então a gente chama o responsável, a gente conversa com o consumidor, assim, ambas as partes, né, para tentar resolver o conflito, né. Nesse caso a gente consegue também bastante, assim, o consumidor sai satisfeito, né.
Mas tem alguns casos que a gente não consegue resolver. Ou o consumidor não sai satisfeito ou a empresa não sai satisfeita. Aí a gente faz o documento, o nome do documento é declaração, né? Essa declaração o consumidor leva para o juizado especial para entrar com ação de pequenas causas. Nesse documento vai constar tudo que o que foi divulgado aqui. No caso, a reclamação e a resposta da empresa reclamada, a tratativa, né? Então, a gente fornece esse documento tanto para a empresa reclamada quanto para o reclamante, né, que é o consumidor, e a gente fornece sem problema nenhum para entrar com essa ação judicial. Todas essas clínicas também têm muitos contratos hoje que eles fazem, né? Contratos. Com prazo para pagar, para fazer Isso. tratamento. E muita gente, às vezes, eu mesmo acabo não lendo as cláusulas, que são muitas cláusulas. Bastante. Na pressa, a própria atendente fala assim, joga aí, ó, assina aí. Assine e não né? vê. Tem que chegar para a pessoa, por favor, senta ali, leia aqui Isso que eu ia as falar. cláusulas, fique à vontade. Mas ninguém faz isso. Pode reparar, pode investigar na cidade. É direito né? do consumidor o seguinte, você pega o contrato, você tem a obrigatoriedade de levar ele para casa ou sentar, por exemplo, se for uma clínica odontológica, você senta ali, né, no meio do público, no meio do que tiver disponível, você sentar ali, você senta, lê todas as cláusulas, de cabo a rabo, para você poder assinar, sabe? Você não é obrigado a assinar nada o que você não está de acordo, porque assim, a partir do momento que você assina, você entra de acordo com tudo que está no contrato. Então, se tiver assim escrito que você vai ter que pagar R$1.000 pelo serviço e você assinou, você vai ter que pagar R$1.000 pelo contrato. A não ser que seja uma prestação de serviço diversa, assim, uma coisa que não bata. Por exemplo, você vai ter que pagar R$1.000 por uma bala, digamos assim. Aí é abusivo, sabe? Mas se for prestação de serviço, questão assim, odontológica, questão de médica, alguma coisa assim, aí lê bem certinho o contrato, né? E assina com segurança. Não assina na escura, que vai só gerar problema. Então tá aí, pessoal, estou aqui no Procon de Irati, mais uma vez com o Guilherme, o técnico do Procon. Precisou, procure ele aqui. Isso. Horário? Horário, a gente fica das 8 às 5, para às 11 horas para o almoço e volta às 13. Então, se caso tiver necessidade, pode vir sem problema nenhum. Isso é de segunda a sexta, exceto feriado, né? Isso, exceto feriado e recesso, né, da prefeitura. A gente tem 3 atendentes, eu, Guilherme, o Alisson e o nosso coordenador, o nosso advogado aqui, o Ronaldo. Então, a gente fica à disposição, né, recepcionando os consumidores aqui, sem problema nenhum. Pode chegar, a gente atende com a maior educação e maior prestígio. Com certeza, Ian. Muito obrigado. Agradeço a você pela tua participação. Gostei de você. Com certeza vai ser um grande profissional, advogado do futuro. Que bom. Tomara, né? Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. A presença do Guilherme, que representa o povo. Às vezes acontece. Viu como é bom gravar? Ao vivo nem sei. Quando chega o caso pra gente, né? Roubo, furto, quebra, alguma outra coisa e o... Tranquilo. Não, tranquilo. Onde você tá? A garantia estendida não. Então, existe a garantia... Tá, de novo.